Os Estados Unidos criaram mais empregos do que o esperado em novembro, mas a taxa de desemprego ainda ficou acima do que era projetado. Vou chamar a Priscila Yazbek, que tem os detalhes desses números, né? Priscila, um fato curioso nesses dados de emprego é o número de agentes do governo demitidos. Boa tarde para você. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Um relatório que saiu depois da ausência de dados por algum tempo, por causa do shutdown do governo, que ficou 43 dias paralisados, mas alguns destaques importantes, então, desses resultados. Falando sobre a taxa de desemprego, saiu de 4,4% em setembro, não houve a divulgação dos dados de outubro pela primeira vez em 80 anos por causa do shutdown, mas agora em novembro a taxa subiu para 4,6% e esse é o maior desemprego, a maior taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos desde 2021, portanto em 4 anos. Então um desemprego elevado para os parâmetros dos Estados Unidos. Por outro lado, apesar desse aumento na taxa de desemprego, foram criadas 64 mil vagas de trabalho em novembro e a economia perdeu 105 mil empregos em outubro. Então, houve também esses dados que foram afetados justamente por causa da saída de funcionários públicos em programas de demissão voluntária que se concentraram ali e entraram nessa folha de pagamento de forma negativa, né, saindo dos seus empregos em setembro. Então, os dados de outubro, eles mostram essa perda de 105 mil empregos e a criação de 64 mil empregos em novembro, que foi puxada justamente pelos setores de saúde, o setor de construção. Então, existem dados negativos, que são esses dados de desemprego, mas, por outro lado, o dado mais recente também mostrando uma criação de vagas de 64 mil empregos em novembro. Mas, de todo modo, a análise que está se fazendo aqui é que existe uma tendência ruim do mercado de trabalho ou uma tendência, digamos assim, caudiclante dos últimos meses, porque houve uma perda de empregos, ou seja, um saldo negativo na criação de empregos em agosto, em outubro e também em junho. Então, se a gente olhar os dados mais recentes dos últimos 6 meses, em 3 deles houve uma perda de empregos no saldo. Então, um saldo negativo de empregos para os Estados Unidos. E isso mostra que a economia americana, no ano fechado, está caminhando para o seu pior ano desde 2020, ou seja, desde o ano em que a economia foi muito impactada, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo por causa da Covid. Um outro ponto que também está sendo muito discutido aqui nos Estados Unidos é a crise do affordability, a crise do custo de vida por causa dos preços altos. E aí esses dados de emprego, eles mostraram que o salário médio dos americanos cresceu a uma taxa anual de 3,5% em novembro, enquanto a inflação subiu 3% em setembro. Então, são esses dados, e esse foi o menor crescimento salarial desde maio de 2021. Portanto, esse crescimento de salário baixo, aliado a uma inflação alta para os parâmetros dos Estados Unidos, mostra, se a gente olhar o gráfico, uma tendência assim, de redução e de aproximação entre o crescimento dos salários e o crescimento dos preços. É por isso que, apesar dos salários ainda crescerem, eles estão crescendo numa velocidade muito parecida com a taxa de inflação, e isso está trazendo ali um aperto no bolso dos americanos, por isso essa sensação de que os preços estão muito altos por aqui. Débora. Muito obrigada, Priscila Yazbek, falando conosco ao vivo de Nova York. Bom trabalho para você, Pri.